Pronto. Agora sim. Né? E você, Francisco? Então, boa noite a todos. Eu cumprimento a todos aqui que estão nos acompanhando. Agradeço mais uma vez ao Dr. João Amaro pela gentileza desse convite para nós falarmos um pouquinho sobre o direito dos animais. Eu sou voluntária da Casa do Caminho, sou advogada de profissão, mas o direito dos animais não é a minha área de atuação específica na profissão, mas tenho interesse no assunto e sempre que o João me convida tão gentilmente e nesse período todo, eu sempre busco me inteirar do assunto, porque eu acho que é um assunto de grande interesse para todos nós, né, que dividimos aqui o planeta Terra com nossos irmãos animaizinhos. Então, busco me inteirar da evolução legislativa e para trazer também um pouquinho da reflexão de como nós já avançamos nisso. Embora não pareça tanto, mas no curso desse nosso bate-papo, acho que nós vamos perceber que nós já evoluímos bastante. E vamos ver também como o livro dos espíritos, aí no caso, o próprio espiritismo, né, já antevia tudo isso e já no século XIX falava a respeito dos nossos irmãos animaizinhos. Então, nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre a proteção legal aos animais. E essa proteção vem acontecendo no curso de muitos anos até os nossos dias, e já como uma evolução natural do conceito protetivo, desse conceito de proteção aos animais, e certamente ainda há muito que evoluir. Nós vamos verificar, assim, rapidamente, como o direito dos animais se insere num direito muito maior, que é o direito à vida e à proteção que a doutrina espírita reconhece aos nossos irmãos na natureza. Então, nós podemos começar, João, com essas gracinhas. O que é que vocês acham? Eles merecem proteção, a proteção do direito? Como não, né? Então, nós já sabiamente o grande humanista alemão, Prêmio Nobel da Paz de 1952, Dr. Albert Schweitzer, já dizia que o erro da ética até o momento tem sido a crença de que só se deva aplicá-la em relação aos homens. O homem, infelizmente, se esquece, né, de que todos nós somos animais, só que uns humanos e outros não, mas todos detentores de direitos elementares que devem ser respeitados. E essa percepção de que os animais devam ser amados não é nova. Mas vamos seguindo. Já um grande jurista brasileiro, que era defensor do direito dos animais, Dr. João Nascimento Franco, ele dizia que é inata no homem a tendência de conviver com animais domésticos. Essa convivência, seguindo, é imemorial, convivência com animais domésticos ou destinados ao auxílio na produção de alimentos e mesmo propiciando eles próprios com sua vida a sobrevivência do homem. Então, nós vemos nesse slide, por exemplo, na França, se vê nas Grotas de Lascaux, pinturas que demonstram a convivência entre os homens pré-históricos e os animais. E se vê também a caça realizada por eles para sua sobrevivência e segurança. Acho que tem um outro slide na sequência, exatamente. Eles já traziam com os seus desenhos, as suas pinturas, né, notícia dessa convivência entre homens e animais. Na sequência, no Antigo Egito, também é conhecida essa convivência e o respeito pelos animais domésticos, a tal ponto que os egípcios mumificavam os seus animaizinhos para tê-los consigo quando passassem para a outra vida, para a vida após a morte. Nós sabemos que os egípcios eram mumificados e levavam consigo para o túmulo objetos que eles entendiam que seriam necessários à sua vida depois da morte. E aqui, no caso, eles levavam também os seus animais, que eram considerados
um bem para eles. Eles tinham muita necessidade desses animais, por isso não podiam deixá-los aqui. Em seguida, já na Grécia Antiga, nós temos Aristóteles, que é conhecido como precursor da zoologia. Ele escreveu o De Anima, né, que significa sobre a alma, em que ele sustenta que a natureza, o corpo apenas, não é suficiente para explicar todas as atividades humanas e que existe uma alma sensitiva. Então, assim, ele afirma que os animais possuem sensações, apetites e movimento. Por isso que ele é considerado o pai da zoologia. Em seguida, Pitágoras também, em relação à consciência do respeito devido aos animais e a sua correspondência com a própria sobrevivência humana, ele já salientava que o homem que semeia a morte não pode colher o amor, e enquanto assim agir, destruindo sem piedade os animais, nunca terá saúde, alegria e tranquilidade ao seu espírito. Então, ele fazia bem essa relação entre homens e animais, para que houvesse bem-estar e saúde para todos, uns não existindo saudavelmente sem os outros. Na sequência, já no século XVII, Descartes argumentou que os animais não têm almas, logo não pensam e não sentem dor, sendo assim os maus tratos não eram errados. Mas aí vem Jean-Jacques Rousseau, em sentido contrário, argumentando no prefácio, no seu discurso sobre a desigualdade, que os seres humanos são animais, embora ninguém exima-se de intelecto e liberdade. Entretanto, como animais são seres sencientes, foi a primeira vez que foi utilizada essa palavra, eles deveriam também participar do direito natural, e que o homem é responsável no cumprimento de alguns deveres deles, especificamente, um tem o direito de não ser desnecessariamente maltratado pelo outro. Mas o tempo passou. O pensamento voltado à proteção aos animais foi se desenvolvendo e já no século XIX surgiram as primeiras sociedades protetoras dos animais, como a de Londres, em 1824, a de Paris, em 1845, a de Berlim, em 1841. No Brasil, a primeira instituição desse tipo surgiu também no século XIX, em 1895, que é a UIPA, a União Internacional Protetora dos Animais, fundada pelo senador Inácio Wallace da Gama Cochrane. Aqui apenas um parênteses, porque nós vamos voltar a esse assunto mais adiante. Em 18 de abril de 1857, vamos lembrando que é publicado o Livro dos Espíritos. Mas, passado o tempo, e voltando os nossos olhos especificamente para o Brasil, nós vamos então a 1935, ocasião em que um fato muito importante ocorreu, e principalmente muito importante para o desenvolvimento dessa ideia de proteção aos animais. Não sei se vocês estão lembrados da intentona comunista, foi um ato, né, um fato ocorrido em que o Partido Comunista deflagrou uma tentativa de golpe de Estado que foi logo reprimida pelo governo federal, que na época era dirigido por Getúlio Vargas. Entre os revoltosos estava um experiente militante de esquerda, Arthur Evert, que tinha o codinome de Harry Berger. Ele tinha sido deputado na Alemanha e era casado, uma senhora que se chamava Elise. Ele desembarcou no Brasil em março de 1935, se fazendo passar por norte-americano. E com o nome de Harry Berger e com o Carlos Prestes, que nós conhecemos, e outros, eles planejaram o que chamaram de a Revolução Brasileira. Esse golpe fracassou. O Harry Berger e a esposa foram acusados, né, de planejá-lo, foram presos, barbaramente torturados, não só por agentes brasileiros, mas também pela Gestapo, porque eles eram judeus. A Elise foi estuprada por dezenas de soldados, deportada para a Europa em 1936, e ali ela morreu no campo de concentração 4 anos mais tarde. O Berger, porém, permaneceu preso no Brasil, sofrendo torturas de toda sorte, inclusive falta de comida, de água, de banho.
e não delatou ninguém, nenhum companheiro. Isso enfurecia ainda mais o Filinto Miller, que era o chefe de polícia da época, que era conhecido pela sua crueldade. Então, ele mandava torturar o Harry Berger cada vez com maior ferocidade. Então, no início de 1937, Harry Berger, que era um homem de 1,90 m, tinha se transformado num farrapo humano. Ele tinha ficado encarcerado numa cela sem luz, improvisada num vão de escada no prédio da Polícia Federal, no Rio de Janeiro. Esse vão de escada tinha 60 centímetros de altura e este homem tinha 1,90 m. Portanto, evidentemente, ele não conseguia ficar em pé, mal movia as articulações, ele dormia sobre pedras, estava sem banho há um ano, sem cortar cabelo e barba. Em maio de 1936, porém, Getúlio tinha ido ao Congresso Nacional garantir que não haveria revanchismo contra os revoltosos da intentona comunista. Enquanto isso, Berger era torturado e ele foi condenado pelo Tribunal de Segurança Nacional a 13 anos e 4 meses de prisão. Mas em março de 1937, portanto, pouco antes do Getúlio implantar o Estado Novo, que seria uma ditadura às claras, né? O processo contra o Harry Berger estava em pleno andamento. E aí havia necessidade dele ser defendido, ainda que fosse um simulacro de processo. Então, a Ordem dos Advogados do Brasil sabia dessas torturas e indicou para defender o Berger e o próprio Luiz Carlos Prestes um advogado mineiro, Heráclito Fontoura Sobral Pinto, grande nosso Sobral Pinto, que já vinha se destacando nos tribunais como defensor intransigente dos direitos humanos. Então é interessante que o Sobral Pinto era um anticomunista fervoroso. Ele era extremamente religioso, católico, frequentava a missa todos os dias e era, apesar de ser adversário ferrenho do comunismo, ele era um humanista convicto. Então, quando ele aceitou esse encargo, ele se justificou dizendo: quaisquer que sejam as minhas divergências com o comunismo materialista, e elas são profundas, não me esquecerei nesta investidura que o Conselho da Ordem me impôs, que simbolizo em face da coletividade brasileira exaltada e alarmada a defesa. Então, ele buscou, com o máximo do seu talento, se desincumbir dessa tarefa de defender aqueles que lhe foram confiados, apesar dele discordar, né, do seu posicionamento político. Então, só que ele se deparou de imediato com uma dificuldade que parecia, aqui nós vemos o Sobral Pinto, né, e o Luiz Carlos Prestes, ele se deparou com uma dificuldade que já lhe parecia intransponível para defender o Harry Berger. Quando ele tomou conhecimento das condições que estava submetido o réu, ele percebeu que não havia no Brasil até aquela data uma lei contra a tortura. Se poderia torturar impunemente as pessoas. Então, não havia uma legislação que desse suporte a ele para que ele pudesse impetrar um habeas corpus. Aí o que ele fez? Ele pesquisou a jurisprudência. O Sobral já no fim da vida. Ele pesquisou a jurisprudência e encontrou na jurisprudência no Tribunal do Paraná, um juiz paranaense, Dr. Antônio Leopoldo dos Santos, que havia condenado um senhor que chamava João Mansur Caram a 17 dias de prisão e mais multa por ter morto a pancadas um cavalo de sua propriedade. Então, o Dr. Sobral Pinto pensou, ora, quer dizer que havia uma pena e multa para quem maltratasse um animal, mas podia-se torturar um ser humano sem que houvesse lei que proibisse essa infâmia. Então, na falta de uma legislação expressa, o Sobral Pinto impetrou um habeas corpus em favor do Harry Berger, perante o então Tribunal de Segurança Nacional, com base no Decreto de Proteção e Defesa dos Animais, que havia sido assinado pelo próprio Getúlio Vargas menos de 3 anos antes, em 1934, que é o Decreto 24.645, de 10 de julho de 1934. Então, Sobral Pinto baseou-se no artigo 1º desse decreto, que diz: todos os animais existentes no país são tutelados do Estado. Em seguida, ele passou a definir
o próprio decreto passou a definir os maus tratos, né? O que seriam maus tratos a animais. Então, manter animais em lugares antigênicos ou que lhes impeçam a respiração, o movimento ou o descanso, ou os privem de ar e luz. E isso era tudo que acontecia com o Harry Berger. Então, no artigo 3º, o Estado, a gente vê que o Estado reconhecia até os direitos dos animais. Por que que não faria isso mesmo com relação a um ser humano? Então, relembrando esse caso do dono do cavalo do Paraná, ele requereu as condições adequadas para o prisioneiro, afirmando: num país que se rege por uma tal legislação que os magistrados timbram em aplicar, para deste modo resguardarem os próprios animais irracionais dos maus tratos até de seus donos, não é possível que Harry Berger permaneça como até agora, meses e meses a fio, com a anuência do Tribunal de Segurança Nacional, dentro de um socavão de escada. Então, ele lembrou ainda que o Getúlio havia prometido que não haveria revanchismo, né? E que, se o tribunal quisesse realmente punir os revoltosos, que fizesse dentro da lei, afastando a violência. Caso contrário, nenhuma sentença seria legítima aos olhos da nação. Esse caso eu trago à baila porque ele causou uma comoção enorme, foi uma batalha jurídica intensa. O Sobral Pinto conseguiu que a justiça finalmente garantisse condições mais dignas a Berger. Isso, infelizmente, não resolveu muito, porque o Berger enlouqueceu em razão das torturas, foi transferido para o manicômio judiciário, acabou falecendo, depois voltou, né, para a Alemanha, onde ele faleceu em 1959, aos 68 anos de idade. Porém, esse caso foi um divisor de águas e a legislação na qual o Sobral Pinto se baseou também foi um divisor de águas. Nós temos, então, o decreto 24.645, que estabeleceu os princípios que até hoje são o objetivo de todos aqueles que advogam a proteção aos animais no mundo todo. E ele, principalmente, ele atribui, além dele dizer, se pudesse voltar só um pouquinho, João, dele dizer no artigo 3º o que são maus tratos aos animais, né? Que são práticas, por exemplo, de atos de abuso ou crueldade em qualquer animal, golpeando, ferindo ou maltratando, manter animais em lugares insalubres, sujeitá-los a trabalhos insalubres, abandonar o animal doente ou ferido, e vai por aí adiante. Então, na sequência, esse decreto teve uma parte muito importante, porque ele atribuiu ao Ministério Público a função de substituto do legal dos animais, com capacidade de assisti-los em juízo. Isso foi fundamental. Então, quando ele atribui a legitimidade ao Ministério Público para representar os animais, o legislador, através desse decreto, reconheceu que os animais não são meras coisas, como se podia inferir do Código Civil vigente, então, naquela ocasião. E aí nós temos essa lindeza, esse bonitinho, só para nos lembrar, né, da beleza desses animais. Seguindo, adiante, nós temos a lei, o Decreto-Lei 3.688, de 3 de outubro de 41, que é a chamada Lei de Contravenções Penais, que instituiu a pena de prisão e multa para aquele que tratasse qualquer animal com crueldade ou submetesse a trabalho excessivo. Antes disso, aliás, posteriormente a isso, a Lei 5.197 de 67 dispôs sobre a proteção da fauna, criou o Conselho Nacional de Proteção aos Animais, ampliando assim, inclusive, a quantificação e qualificação da fauna brasileira. Nós vamos voltando um pouquinho, João. Nós estamos ali na declaração aí. Em 78, acontece então um fato muito importante, porque o Brasil se torna signatário da Declaração Universal dos Direitos dos Animais, cujos 2 primeiros artigos dizem o seguinte: o artigo 1º, todos os animais nascem iguais perante a vida e têm os mesmos direitos à existência. E o artigo 2º,
todo animal tem direito a ser respeitado. Seguindo, o homem, como espécie animal, não pode exterminar os outros animais ou explorá-los, violando esse direito. Tem o dever de pôr os seus conhecimentos ao serviço dos animais. No artigo 3º, no item 3º, aliás, todo animal tem direito à atenção, aos cuidados e à proteção do homem. Na sequência, nós temos também os 10 direitos dos animais, que essa declaração, considerando que todos os animais possuem direitos, né, então ela definiu as 10 principais premissas para cuidar dos animais de estimação segundo a legislação. Então, aí eu acho que seria um pouquinho tedioso repetir os 10 direitos, né? Mas vamos só verificar um comecinho. Todos os animais têm o mesmo direito à vida, todos os animais têm direito ao respeito e à proteção dos humanos, nenhum animal deve ser maltratado, todos os animais selvagens têm direito de viver livremente no habitat, o animal que o humano escolher para companheiro nunca deve ser abandonado, e aí vai, não pode ser submetido também a nenhuma experiência que cause dor, e vão seguindo esses direitos, né? Mas após o Brasil ser signatário dessa Declaração Universal dos Direitos dos Animais, ou exatamente por causa disso, ele teve então que promover internamente uma legislação protetiva aos animais. Então, isso é uma escala. Quando você assina uma declaração internacional, internamente a legislação tem que acompanhar o que prevê essa declaração. Então, nós passamos na Constituição de 88 a consagrar no artigo 225 que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, que é o bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Então, a tutela ambiental foi elevada, assim, à categoria de direito fundamental. E, a partir disso, a lei começou, a lei ordinária, então, a partir da Constituição, então, desce mais um degrau, né? Você podia voltar só um slide, por favor, João? Isso, a Constituição, isso. Então, na sequência, já a nossa legislação ordinária, em seguida, retomando aquele slide, João, por favor, já passa a proteger a fauna silvestre brasileira, mesmo a migratória, porém com ciclo de vida no Brasil, a fauna exótica, que não pertence ao território brasileiro, a fauna doméstica, cães, gatos, bovinos, etc. Então, seguindo, aí nós temos a lei, é muito desagradável a gente ficar dando número de leis, mas não tem muito como fugir disso, né? Porque essa lei, ela é muito importante, ela define os crimes ambientais, a Lei 9.605 de 98, porque ela pune crimes de maus tratos com penas de 3 meses a 1 ano de detenção. Essa é a lei que atualmente mais atua em benefício dos animais no Brasil. Então, na sequência, nós temos, agora vamos ver como é que vai ficar isso diante do novo projeto de lei do atualização, né, do nosso Código Civil. Nós tínhamos o projeto de lei do deputado Ricardo Izar, que alterava o artigo 82 do Código Civil brasileiro, o nosso atual, mas esse projeto de lei de atualização do nosso Código Civil agora tem um artigo específico sobre os animais. Mas o projeto do deputado Ricardo Izar dizia que os animais domésticos e silvestres possuem natureza jurídica sui generis, sendo sujeitos de direitos despersonificados, dos quais podem gozar e obter a tutela jurisdicional em caso de violação, sendo vedado seu tratamento como coisa. Então, isso é que é muito importante a gente verificar que esse projeto de lei também ia nessa direção de que os animais não fossem tratados como coisa, como acontecia
né, ainda no Código Civil. Na sequência, quais são os objetivos desse projeto? A afirmação dos direitos dos animais não humanos e sua respectiva proteção, a construção de uma sociedade mais humana e solidária, o reconhecimento de que os animais não humanos possuem natureza biológica e emocional, sendo seres sencientes, o que já se dizia lá atrás, né? Aristóteles, ou seja, passíveis de sofrimento. Seguindo, nós temos também um projeto de autoria do senador Randolph Rodrigues, que altera a nossa lei de crimes ambientais, né, para elevar a pena de maus tratos e estabelecer punição financeira para estabelecimentos comerciais que concorrem para essa prática. Então, a pena vai de 1 a 3 anos de detenção e multa. Seguindo, então, em relação aos estabelecimentos comerciais, ela prevê que os estabelecimentos que concorrem direta ou indiretamente para os maus tratos aos animais incorrem em multa de 1 a 1.000 salários mínimos, revertidos a entidades de recuperação, reabilitação e assistência aos animais. Aí nós chegamos, então, da lei federal para a lei estadual. Nós temos uma de 2014 que proíbe a criação ou manutenção de animais para extração de peles. Outra lei estadual também de 2014 que proíbe a utilização de animais em testes de laboratório, com uma multa de 50.000 UFESPs. São Paulo, felizmente, foi o primeiro estado a proibir essa utilização. Nós temos também uma lei estadual de 2016 que pune quem maltrata animais com a perda da sua guarda, e essa pessoa fica proibida de adotar outros animais por 5 anos. Em seguida, nós temos aí um comecinho já de jurisprudência, né? Nós temos uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que foi muito importante, que declarou inconstitucional a lei estadual que regulava a vaquejada como prática esportiva e cultural, que é uma prática realmente horrorosa, né? Então, nessa decisão, o Supremo dizia que, embora o Estado seja obrigado a garantir todo o exercício do direito à cultura, além do direito fundamental à proteção ambiental, são proibidas as manifestações culturais que sujeitam os animais à crueldade cultural de caráter meramente folclórico. Então, essa também foi uma decisão muito importante. Depois, em 2020, nós temos a Lei Sanção, chamada Lei Sanção, não é? Que também altera o artigo 32 da Lei de Proteção ao Meio Ambiente. Nesse artigo 32 é o que ela diz, que a prática de ato de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos, a pena de detenção de 3 meses a 1 ano e multa. E coloca-se no parágrafo 1º que incorre nas mesmas penas quem realiza experiência dolorosa ou cruel em animal vivo, ainda que para fins didáticos ou científicos, quando existirem recursos alternativos. Em seguida, no parágrafo 1º, isso é muito importante também, quando se tratar de cão ou gato, a pena para as condutas descritas no caput do artigo, né, será de reclusão. Já é regime fechado, né? Reclusão de 2 a 5 anos, multa e proibição da guarda. Isso foi incluído por essa lei, né? E o parágrafo 2º, a pena é aumentada de 1/6 a 1/3 se ocorre morte do animal. Na sequência, o que é interessante também, conforme os antecedentes criminais do infrator, ele cumprirá essa pena em regime fechado. Essa é a primeira vez que se fala em regime fechado, não apenas em detenção. E a lei não prevê, nesse caso, o benefício de transação penal ou suspensão processual. Então, aí não há aquele tipo de acordo para pagar a pena com cestas básicas. Aqui a penalidade é cadeia. Já no município de São Paulo, também em 2020, sobreveio o Estatuto de Proteção, Defesa e Controle de Animais Domésticos do município de São Paulo. Em 2021, a Lei 14.228 já havia sido sancionada pelo presidente da República em 2020 e passou a valer 120 dias após a sua publicação.
O descumprimento, então, sujeita o infrator às penalidades previstas na lei de crimes ambientais. E já não cabe mais os extermínios absurdos que nós tínhamos, né, de animais saudáveis nas zoonoses. Então, por essas novas regras, somente os animais com doenças graves ou enfermidades infecto-contagiosas incuráveis que coloquem em risco a saúde humana e de outros animais poderão sofrer eutanásia. Nesse caso, o procedimento deve estar devidamente justificado, gente. Não é assim, pura e simplesmente que alguém entende que deva ocorrer uma eutanásia. Deve estar justificada essa necessidade por um laudo veterinário prévio. As entidades de proteção animal devem ter acesso irrestrito a essa documentação que comprove a legalidade dessa eutanásia. Em 2021, nós temos a Lei 17.477, que obriga condomínios a denunciarem violências contra animais. Essa é uma lei muito importante. A questão é que, às vezes, as pessoas percebem tudo isso, mas não denunciam. Então, não pode haver a coibição, né? Porque se o Ministério Público não está sabendo, o delegado não está sabendo, ninguém denuncia, as coisas continuam acontecendo, mas há uma lei que obriga essa denúncia. Temos também outra lei de 21, que é a 17.497, que cria o programa de proteção aos animais domésticos. E já em 2005 havia a lei 11.977, que criava o registro único de tutor. E, na sequência, para nós vermos essa proteção e como já é mais, desculpe, como já é mais importante para todos essa questão da proteção aos animais, até já se colocou aí um abril laranja, né? Que é o nome que se dá a esse período, né? Em abril, em que se busca a conscientização das pessoas sobre maus tratos praticados contra os animais, sejam eles domésticos ou selvagens, grandes ou pequenos. Na sequência, o que é que nós temos? Então, fizemos agora uma atualização dessa legislação, porque existe um projeto de lei que visa atualizar o nosso Código Civil vigente. Então, se chama o PL do novo Código Civil. Aí nós temos um avanço, porque nós temos um artigo inteiro dedicado aos animais. Então, o artigo 91A diz desse projeto, né? Os animais são seres vivos, sencientes e passíveis de proteção jurídica própria, em virtude da natureza especial. A proteção jurídica prevista no caput será regulada por lei especial, a qual disporá sobre o tratamento físico e ético adequado aos animais. Até que sobrevenha a lei especial, são aplicáveis subsidiariamente aos animais as disposições relativas aos bens, desde que não sejam incompatíveis com a sua natureza, considerando a sua sensibilidade. Quer dizer, aqui nós temos um avanço, só voltando um pouquinho, João, nós temos um avanço porque já os animais são colocados efetivamente como seres sencientes, estão sendo tirados do capítulo do Código Civil onde se trata das coisas, né? Existe o capítulo das pessoas, das coisas, eles eram colocados sempre como coisas. Aqui já vão para um novo capítulo, num artigo que os trata especificamente como seres vivos sencientes, passíveis de proteção jurídica especial, específica, própria. Enquanto não vem a legislação própria para isso, então eles vão ser tratados ainda como coisas, porque não existe essa legislação nova, porém, desde que não sejam, aliás, vão ser tratados como bens, mas de uma maneira que não seja incompatível com a sua natureza de seres vivos sencientes. Então, é um avanço muito grande esse projeto, tá? Vamos ver se ele vai ser aprovado dessa forma, né? Na jurisprudência, o que nós temos hoje em dia? Nós temos um avanço grande também, porque já está sendo concedida a reparação de danos, mas danos aos animais, tá? Então, esses danos são reparados e os animais estão podendo pleitear essa reparação, evidentemente, através dos seus tutores, em conjunto aos seus tutores. Isso é um avanço enorme, não é? Porque os animais considerados anteriormente como coisas já estão passando a ser
considerados detentores de capacidade processual. Isso veio no caso Spike e Rambo. Spike e Rambo eram dois cachorrinhos que o dono abandonou por 29 dias, eles ficaram sozinhos, então a Sociedade Protetora de Animais, uma ONG, né? Em setembro de 21, entrou com processo no estado do Paraná. Então, saiu esse primeiro julgado que admitia a capacidade processual dos animais, quer dizer, os animais podendo ir a juízo pleitear a reparação dos danos que eles sofreram. E isso também na vigência ainda daquele decreto-lei que protegeu Harry Berger, que foi o divisor de águas de 1934, ainda está em vigor, ainda protege os animais. Por isso que eu levanto aquele caso, porque realmente chama muito atenção para a legislação que protegia já os animais. Pela primeira vez, essa atenção foi despertada dessa forma. Na sequência da jurisprudência, nós temos também agora o caso Tom e Pretinha. Aí já no estado de Santa Catarina, em setembro de 23, foi a primeira sentença numa ação de reparação de danos proposta pelos cães em litisconsórcio com seu tutor. Então, o Tom e Pretinha, acontece o seguinte, o tutor saiu para passear com esses dois cãezinhos, né, para ver se não me engano era um eclipse, ou não, desculpa, uma lua nova. Ele achou muito bonito, queria fotografar, etc. E os cães ficaram ali soltos, perto dele, nem num campo, numa espécie de um jardim e tal. De repente, um senhor lá, um homem, do nada, começou a atirar nos dois cachorrinhos e machucou muito os dois. Então, houve essa ação, né, de reparação de danos, inclusive, gente, danos morais para os cães e de danos materiais para o tutor. Essa realmente é o máximo, né? Como a gente tá evoluindo, não é para desanimar, tá? Imagine, então, se a sentença reconheceu que esses cães são sencientes, que eles são passíveis de sofrer um dano moral, como qualquer outro, como um ser humano também é passível, né? E o dono, desculpe, o tutor, foi também indenizado pelos prejuízos materiais que ele teve, evidentemente, os custos todos para a recuperação dos cãezinhos e tal. Agora, o juiz determinou que essa indenização por danos morais tinha que ser utilizada em benefício dos cães. Então, com pet shop, alimentação, ele cita até petisco. Então, que tinha que cuidar do cãozinho com divertimento, petisco, tudo de bom para eles. Então, isso foi muito bacana, muito interessante. Isso é bem recente, nós estamos em 25. Então, a tendência é que essas sentenças comecem a acontecer. Mas o grande avanço aí é esses cães poderem peticionar para si, serem capacitados processualmente, né? Para obter para si a proteção do Estado, receberem indenização por danos morais, inclusive. Ok? Em seguida, o que nós temos? Nós temos agora uma questão que está muito em voga, né? São os casais, as questões de dissolução litigiosa da sociedade e do vínculo conjugal. Então, o que acontece com a guarda de animais de estimação nesses casos? Então, nós sabemos que, em razão da afetividade entre os animais de estimação e os seus tutores, o judiciário tem enfrentado essas situações relativas à guarda desses animais em caso de dissolução ou do casamento ou da união estável. Então, começam as brigas, as discussões, porque os tutores já não se amam, né, entre si, mas amam muito os seus animaizinhos. E cada um deles quer a guarda para si. Isso está sendo levado já há bastante tempo ao judiciário. Então, essas questões são analisadas, e não apenas a questão da guarda, mas também a regulamentação de visitas para aquele tutor que não permanecer com a guarda do animal, e até prestação de alimentos, porque a gente sabe que cuidar bem de um animal também gera despesa, né? É uma despesa que deve ser feita, porque eles têm que ser bem tratados e bem cuidados. Então, também essa despesa deve ser partilhada entre os tutores. Isso já vem sendo enfrentado pelo judiciário. Então, na sequência, nós temos
que essas questões vão ao judiciário, mas não existe uma lei que regulamente o assunto até o momento. Então, os juízes se baseiam no quê? Por analogia, nos critérios adotados em relação às situações das crianças quando há separação dos pais. Então, eles procuram soluções que atendam aos interesses de todos os envolvidos. Eles fazem essa analogia da maneira como eles analisam as questões relativas aos casais que se separam em relação às crianças, à prole, eles usam os mesmos critérios em relação aos animais no caso de separação dos casais, buscando sempre o bem das pessoas, dos tutores, das crianças e dos animaizinhos. Então, para fins de guarda, o que a gente tem verificado, entre outros aspectos, né, nos casos concretos? Eles dão a guarda para quem tem mais ligação com o animal. Se o casal tem filhos, e nesse caso a tendência é a permanência do animal com aquele que tiver a guarda exclusiva dos filhos, ou aquele com quem os filhos residirem. Então, sempre é aquela ideia de deixar próximos crianças e seus pets, né? E também quem tem mais condições de cuidar do animal em todos os sentidos. Da mesma maneira como se faz com as crianças, qual é o cônjuge que está mais apto a cuidar dos filhos do casal. Então, tudo isso está sendo levado em consideração em benefício dos pets. Em seguida, nós temos que pensar que existem muitas discussões também, embora menos, mas sempre existem discussões, pessoas dizendo que não é possível tratar animais dessa forma, onde já se viu, como se fossem crianças, irem à justiça, etc. e tal. Então, eu coloco aqui que nós temos que eliminar qualquer preconceito em relação a esse assunto, né? Porque aqueles que criticam esses litígios judiciais realmente desconhecem os sentimentos que envolvem os animais e esses irmãozinhos nossos não humanos, que são passíveis de sofrimento. Além disso, nós temos hoje em dia especialistas que afirmam que a humanização dos animais, eles estão sendo humanizados, né? Eles são, por isso mesmo, dependentes, eles estão acostumados com os hábitos e rotinas dos tutores. Então, a gente privar os animais, então, os pets, dessa convivência repentina por causa de uma separação do casal, pode lhes causar um estado depressivo. E a gente não pode permitir, né, que isso aconteça, ok? Então, aí nós voltamos, então, um pouquinho ao Livro dos Espíritos, já do ano de 1857, como eu havia dito anteriormente, quando nós estávamos falando ali dos acontecimentos do século XIX, né? O Livro dos Espíritos já dizia que tudo na natureza se encadeia. Animais devem servir ao homem, mas merecem respeito, mesmo quando a lei de conservação nos impuser nos alimentarmos de carne animal. Aqui lembrando que nós estamos no século XIX, né? E em seguida, Chico Xavier já disse certa vez que os benfeitores espirituais esclarecem que os animais são nossos irmãos menores, desenvolvendo em si mesmos o próprio princípio inteligente. Nós sabemos que o espírito, até se individualizar em espírito, era um princípio inteligente, né? Que vinha se desenvolvendo. Chico disse ainda que o animal mais evoluído espiritualmente era o cão, que ele tem qualidades como paciência, disciplina, sensibilidade, inteligência, espírito de serviço. Olha quanta coisa nós temos a aprender com eles, né? Eu, pelo menos, falo por mim. Tenho muito a aprender com todas essas qualidades que eles têm, né? Seguindo um pouquinho, aqui nós temos um caso magnífico de amor, né? De um animalzinho, uma pombinha, que era o Cher Ami, que era uma heroína da Primeira Guerra Mundial, que recebeu a Cruz de Guerra e a Animals War and Peace Medal of Bravery, porque ela salvou praticamente um batalhão inteiro na Primeira Guerra Mundial, levando mensagem, era um pombo correio, né? Levando mensagem de que esse batalhão estava encurralado pelo inimigo, precisava de socorro, e ela sofreu, vocês veem que ela está sem uma patinha, né? Então ela foi atingida por tiros e mesmo ferida continuou voando, levando essas mensagens, cumpriu bravamente a sua missão.
na sequência, nós temos que mencionar, na verdade, antes disso, que de toda essa evolução legislativa, nós extraímos que a consciência humana vem evoluindo no sentido de reconhecer e amparar os direitos dos animais, que está cada vez mais assegurado pela lei, pela própria jurisprudência, que todos os animais têm direito à vida, à existência, ao meio ambiente, à liberdade, ao respeito e a não serem objeto de práticas dolorosas, torturas, e serem socorridos e amparados. Nós lembramos também, em relação ao Espiritismo, não apenas o Livro dos Espíritos, mas as nossas leis morais. Vocês estão lembrados, né, das leis morais que o Espiritismo nos trouxe? Elas nos levam ao amor e ao respeito aos animais, porque nós somos todos animais, habitantes do mesmo planeta, cujo meio ambiente deve servir a todos nós. A lei de amor, justiça e caridade não se aplica apenas aos nossos semelhantes, mas também àqueles que nos servem com amor, propiciando a nossa existência. Schopenhauer já dizia, né, que protejam os animais, pois eles possuem coração e sentimento, assim como nós. Também dizia que a compaixão pelos animais está intimamente ligada à bondade de caráter, e pode ser seguramente afirmado que quem é cruel com os animais não pode ser um bom homem. Isso é uma realidade, né? E antes de falar um pouquinho desses dois amiguinhos que estão aí no slide, só gostaria de relembrar que se nós aspiramos a que a Terra se torne um mundo de regeneração, como o Espiritismo nos traz a notícia, né, que nós poderemos nos transformar num mundo de regeneração, deixando de ser um mundo de expiação e provas, se nós queremos que a Terra se torne esse mundo de regeneração, nós devemos nos empenhar em promover o equilíbrio entre o bem e o mal. E esse equilíbrio não poderá deixar de lado o nosso próprio meio ambiente. E esses animaizinhos partilham esse meio ambiente conosco pela vontade de Deus, não porque nós desejamos apenas. Sobretudo e antes de tudo, pela vontade de Deus. Então não nos cabe fazer qualquer coisa que possa prejudicá-los, mas muito ao contrário, é nossa obrigação, em obediência, além de amor, de justiça e caridade, que nós protejamos esses animais, que nós os amemos, que tenhamos conosco os domésticos, que protejamos a toda a natureza, assim como toda a flora também. Então, eu agradeço a vocês por essa atenção renovada, né? Novamente, nós temos aí essa oportunidade de dialogar um pouquinho, no caso, né? Se quisermos dialogar, mas temos a oportunidade de relembrar esses conceitos, verificar como nós já avançamos, tanto na legislação como na jurisprudência, dos tempos muito ruins em que os animais eram muitas vezes maltratados impunemente, ninguém dava atenção devida a eles, até o momento em que agora já se fala em seres sencientes, passíveis de sofrimento, são capazes de postular em juízo, têm a capacidade postulatória, são examinados, os seus casos são examinados pela justiça, criando jurisprudência. Então, nós evoluímos bastante. O que o Espiritismo já dizia no século XIX, a legislação foi trazendo mais tarde. Então, não vamos ficar tristes, não. Embora muitas coisas ruins ainda aconteçam, nós já caminhamos um bom caminho e ainda temos muito pela frente. Agora, depende muito de nós também atuarmos, né? Quando verificamos a existência de alguma injustiça. E aqui eu sempre termino com esse slide desses dois amiguinhos que eu tive na vida, essa cachorrinha lindinha, que era a Titânia, e o coelhinho era o Arnaldo. Os dois já
já desencarnaram, né? Mas eram meus amigos lindos e queridos, e eu agradeço sempre a eles por tantos anos de amor e alegria. E peço a Francisco de Assis que os tenha junto de si, que os proteja sempre. Peço que proteja todos os nossos animaizinhos, a fauna como um todo, e que nos deem, Francisco de Assis também nos dê lucidez para entendermos como devemos proteger e amar esses nossos irmãos que partilham esse planeta Terra conosco. Que assim seja. Obrigada a todos. Aqui. Agora vamos abrir para perguntas. Carol, por favor. Doutora Francisca, essa sua aula, ela me lavou a alma, porque as atualizações... Não, esse de animal ter capacidade postulatória, essa eu fiquei aqui com o queixo caído, que eu realmente não sabia. É incrível, E né? é um avanço espetacular. A Eu outra também coisa que eu achei. gostaria de falar é que a correlação do Livro dos Espíritos com a legislação. Uhum, No Livro dos Espíritos, é que o menor o maior auxilia a evolução do menor. E é mais ou menos isso que diz a legislação. Então, exatamente. essa sua aula hoje lavou meu coração, porque a gente realmente a gente vai continuar vendo muita barbaridade, mas Sim, graças a Deus a gente infelizmente. já caminhou muito, eu Infelizmente acho. ainda acontece, mas eu fiz a mesma reflexão que a senhora e fiquei também muito satisfeita de saber desses dois julgados aí. Achei Não, é muito, sensacional, muito sensacional. importantes, né? É, Sensacional mesmo. E e, aí eu gostaria de... Pois não? diga, pode falar. Não, só queria dizer, não gostaria assim, não levo tanto a nossa conversa aqui como aula. Na verdade, eu só trouxe alguns fatos, né, para a gente refletir um pouquinho sobre eles em conjunto. E eu realmente não tenho especialidade assim como deveria no assunto, mas para a gente refletir um pouquinho em conjunto, saber o quanto nós já caminhamos e aí ter força maior ainda e mais esperança ainda para continuar caminhando, caminhando mais e melhor. Sabendo sempre que eles não têm voz. Sim, É só a nossa voz é que vai fazer valer os direitos deles. verdade. Muito bem, Exatamente. obrigada, então, pelas notícias boas. Imagine, eu que agradeço também essa Mais alguém, oportunidade pessoal? de... Vamos lá. Eu sei que tem uma parte toda, assim, dessa nossa conversa que é um pouquinho desagradável no sentido que a gente tem que se reportar à legislação o tempo inteiro, mas não tem muito como fugir disso, né? Para a gente verificar o nosso caminhar, ele está se mostrando muito mais através da própria legislação e da jurisprudência. Então, nós seguimos aí. Mas o importante de tudo isso que eu acho que a gente tem essa consciência da proteção, que todos vocês têm, evidentemente, né? Mas ainda há pessoas que não têm. Então, que essa consciência se expanda, que ela cresça cada vez mais e se transforme em atos protetivos, né? Não apenas uma ideia ou uma concordância com a ideia de que todos eles devem ser protegidos, mas que a gente possa atuar quando verifica a necessidade realmente de uma proteção efetiva, né? É por isso que a menção da legislação, ainda que a gente não grave, Uhum, assim, mas nós sabemos que ela existe aí, numa hora de necessidade, a gente vai buscar a informação. exatamente, Mas isso é exatamente. importante. Eu acredito até que o João depois vai passar o material, se não me engano, né? Uhum. E aí, se quiserem então verificar, de repente eu posso até ter cometido aí alguma impropriedade em termos da legislação, ou faltado alguma coisa, ou alguma coisa ter sido alterada e eu não me dei conta, mas basicamente, espero que não, basicamente isso está nessa sequência mesmo de evolução legislativa, né?
Eu quero fazer uma pergunta, Por Opa, favor. vamos lá? Vou fazer. tá? Eu moro na Bahia Olha que beleza. e aqui a visão de que animal tem direito, que é senciente. Então, nós temos essa regionalização muito diferenciada, que chega a ser absurda. Eu vivo arrumando confusão aonde eu passo, porque eu vejo coisas absurdas aqui. Uhum. Então, eu queria saber quando isso vai se estender de uma forma onde a gente tenha mesmo. Porque eu vejo, por exemplo, pela internet, eu vejo aqueles vídeos do TikTok, tá certo que também tem um fundo político, mas aqueles Uhum. defensores, aqueles delegados que vão nas casas, fazem resgates e tal, quando Uhum. existem denúncias, aqui nem que a gente denuncie, eles não vêm. Eu Ima- tive que, uma situação um tempo atrás, ameaçar um policial de que eu ia para a televisão se eles não viessem para retirar um cachorro, que eu quase estava pulando o muro para pegar ele na casa da Olha, pessoa. Então, eu queria entender um pouco mais como funcionar isso em questão de lei, em relação a essa. quanto mais para o Nordeste ou para o Norte você vai, Aham. sabe? É impressionante. Acredito. Olha, infelizmente, essas questões todas, elas passam pela conscientização, porque a legislação acompanha ou vai a reboque, né, do que a sociedade produz, do que a conscientização nesse sentido vai produzir. Então, mesmo que, é como a senhora está dizendo, mesmo que exista legislação, você não consegue fazer cumprir. E aí, no caso da Bahia, do Nordeste, como você está colocando, está um passinho atrás ainda. Quer dizer, a própria legislação estadual não chegou nesse ponto. Então, eu acredito que com o passar do tempo, realmente, é que vai acontecer uma conscientização maior para chegar a existir uma legislação estadual nesse sentido. E aí, no caso, a gente passa pelo quê? Votar em pessoas que sejam efetivamente defensoras de animais e busquem essa atualização legislativa nos seus estados. Então, o nosso voto é sempre muito importante. Nós elegemos o legislador, né? Aquele que vai fazer essas leis protetivas. Então, eu acho que primeiro passa por tudo isso. Agora, mesmo que isso não aconteça, nós vamos ter essa lei nacional, né? Que é o novo Código Civil, e se for aprovado dessa forma, que acreditamos que vai ser aprovado o código da forma como foi colocado ali, né, que os animais são sencientes e etc. Então, isso é uma legislação nacional, ela vai se impor a todos os estados. Então, independentemente de haver uma legislação em cada estado, essa legislação do Código Civil tem que ser obedecido. Não há como escapar. Então, eu imagino que ainda vai ser uma luta um pouco mais complicada, um pouco mais difícil para se conseguir que as autoridades se conscientizem disto, mas elas vão ter que obedecê-la. Não vai haver como, não há como dizer, olha, aqui no estado não temos uma legislação nesse sentido, porque antes do Código Civil já existe a Lei de Crimes Ambientais e tudo mais, né, como a gente viu, e agora o Código Civil novo que vai disciplinar tudo isso em nível nacional. Então não há como uma autoridade se furtar a tomar uma providência. Você pode fazer um corpo mole, como você está dizendo, sem dúvida. E aí vai depender da conscientização de cada um. E também eu entendo que do voto que se der para as pessoas que efetivamente defendam essa causa e depois cobrar deles, porque é uma causa também muito política. Muita gente se elege, né, alegando ou dizendo, olha, sou defensor dos animais, etc. e tal, mas na hora de trabalhar ninguém trabalha. Então, a gente tem não só que votar, como cobrar também. Agora, o restante, infelizmente, eu acho que passa pela conscientização, isso o tempo mesmo que vai trazendo. Queria ter uma notícia melhor já nesse sentido, mas eu acho que ainda depende de nós mesmos. Carol, antes de você, parece que a Obrigada pela Rosângela pergunta. estava com a mão levantada. Rosângela, cadê É a Rosângela? Rosângela?
Aqui, ó, eu estou aqui, a senhora, Aqui, sim, obrigada pela aula, realmente está interessantíssimo. E eu imagina. acompanhei já alguma coisa com o João e deu para a gente ver a evolução. A gente realmente está indo devagarzinho, pouco a pouco. Aham, Mas a senhora verdade. praticamente já respondeu, porque eu estava vendo muita informação nas redes sociais de defensores, de repente a gente recebe pelas redes sociais solicitação para assinar determinados baixos assinados. Eu morro de medo de fazer isso, porque a gente não sabe quem está por detrás disso. Verdade. Então, a senhora já deu mais ou menos uma ideia de como a gente Uhum. pode atuar ou prestar atenção, ou se a senhora tem alguma dica para a gente, quando houver um projeto sério, onde a gente pode verificar esses projetos sérios e também ser, como a senhora disse, que é conscientização. Se a gente Aham, participar pouco a pouco, a legislação tem que se adaptar à própria sociedade, né? Mas sim, está difícil, porque a gente recebe cada coisa todo dia, gente eu pedindo imagino, dinheiro sim. para lá e para cá, dizendo que tem Aham, ONG, que está morrendo de fome e tal. A gente aham. vê tanta coisa que a gente não sabe para onde ir. Infelizmente tem muita gente que se aproveita, né, de situações e de questões muito nobres para proveito próprio mesmo, né? Agora, a gente sempre, olha, a internet, por incrível que pareça, ela tem muitas coisas, assim, não digo ruins, mas muitas coisas sem importância, mas ela traz também a pesquisa, né, das coisas realmente importantes nessa área. Então, a gente pode pesquisar pela internet, sempre se há uma atualização legislativa. Então, o Senado Federal, né, nas assembleias legislativas do estado de cada um, a gente estou vendo que a gente tem pessoas de outros estados, né, felizmente, para muita alegria nossa, então, que pode se verificar. E quando há uma mudança de legislação assim interessante, normalmente a notícia é dada na internet. Ela aparece. As próprias ONGs, né? As sociedades protetoras de animais trazem isso ao conhecimento público. Então, eu acho que são fontes onde a gente pode procurar as coisas sérias, realmente. Não sei se respondi exatamente a tua Respondeu. questão, mas Obrigada. Respondeu eu sim, acho que é muito obrigada. basicamente nesses pontos que a gente pode se prender, né? E uma segunda pergunta, não sei se é possível. Como a senhora vê também no mundo, existe alguma evolução nesse processo ou a gente aqui do Brasil está um pouco mais se Não, olha, adiantado? eu não tenho assim um conhecimento mais profundo em termos da legislação comparada, tá? Mas eu acho que o Brasil está evoluindo bastante, está evoluindo rapidamente em comparação. A gente demorou, a gente percebe que de 1934 até 78, que quando as coisas começaram a fluir, né, foi um tempo longo. Mas depois, elas vieram ocorrendo, né? E eu acho que nós estamos caminhando bem. Em comparação, pelo menos a minha percepção, né? Como eu disse, eu não tenho esse conhecimento aprofundado da legislação de outros países, mas eu acho que eu não negligenciaria a nossa legislação, não. Acho ela muito interessante agora. Muito obrigada. Eu Gratidão que te mesmo. Obrigada. agradeço. Deus te abençoe por todo esse Amém. conhecimento Que assim Carol? seja. transmitido para a gente. Agora é só um depoimento. A senhora mencionou o deputado Ricardo Isaac, que foi o autor da legislação, né? Aham. Eu trabalhei com o pai dele e Ah, vi como ele cresceu, como ele foi educado. Então, cada vez que é mencionado esse amor aos animais que ele realmente tem, a gente ah, tem que agradecer ao pai dele, que já está no plano espiritual e que foi o grande educador dele. ah. Realmente, para mim, é motivo de alegria e orgulho Ai, que que ele bom depoimento. tenha tido essa iniciativa. Aham. Que bom depoimento. E aí, eu acho que a gente liga com a pergunta. É Viviane, né, lá da Bahia, no sentido de que a educação permeia tudo isso. Como é que se muda essa mentalidade, né? Educando, não adianta. É, a gente tem que educar as crianças cada vez mais para a proteção em geral, para o amor a todos, a seres humanos e animais. Exato. Né? Fora do egoísmo, tentar cada vez mais libertando as crianças do egoísmo, desenvolvendo uma visão mais altruísta, né?
E eu acho que passa muito realmente pela educação, e pelo que a senhora está dizendo, o deputado Ricardo Isar realmente é um exemplo disso. É o produto da educação. Eles É têm um produto da sítio e os educação dele. animais ainda, acredito eu, que ainda são tratados assim, com todo amor, quer dizer, livres, bem alimentados, bem cuidados. Então, ele cresceu vendo isso Vendo isso. e acabou com a elaboração desse projeto de lei. É o que a gente diz, o exemplo é tudo, né? O Exato, exemplo arrasta, é o que ele aprendeu. Eu estava isso vendo mesmo. rapidamente aqui no chat, acho que o seu Santos que colocou, É isso mesmo. né, em Uhum. relação a Portugal, né, a legislação portuguesa, seu Santos. O que o senhor pode me dizer, me informar? A lei portuguesa, eu não a conheço muito bem sobre animais. Eu tenho muito a aprender e, efetivamente, com este curso que já frequento há alguns semestres. Não tenho animais de companhia. Vivi realmente com os meus pais, que eram agricultores. Sempre tivemos, portanto, animais, quer de companhia, quer os animais que na altura eram utilizados para trabalhar no campo. Depois disso, não tive mais contactos, digamos assim, com animais, salvo raras exceções em casa de amigos, alguns que tinham propriedades. Perdão. Sobre a questão dos animais cá em Portugal, não tenho muita, digamos assim, muito convívio com pessoas com animais, embora frequente esporadicamente casas de amigos que têm animais, gosto de animais, mas não tenho condições para ter animais. Respeito muito tudo o que é animal. Já há alguns anos que estou diminuindo o consumo de carne animal, principalmente as carnes vermelhas e até as carnes brancas já, mas acho que nesta minha encarnação estou despertando um pouco mais para todas estas causas. Uhum. Acho que todos nós, né, seu Santos? Pois, E mas eu a tenho vida... muito a aprender, tenho muito a aprender e Nossa, tenho Todos. feito vários só semestres. eu então. Nós, Santos, todos nós. Eu Todos sou temos, todos temos. exatamente. E eu vi também a observação aí da Viviane, uma lástima, Viviane, que você está dizendo que aí as crianças ainda têm estilingue, né? Para brincar. Quer dizer, uma brincadeira, né? Eu Terrível. sei. Eu sou nordestino, eu sei como que é essa situação, viu, Francisco? Pois é, né? Não é fácil, Eu né, João? sei que não é fácil, e principalmente vaquejada lá na Paraíba. Ah, meu Ai, você Deus. tem que fechar os olhos que você discutir exatamente o que a Viviane falou. É outra lei, Aham, eles ainda julgam, que é uma coisa que eu acho um absurdo, eles colocam como fosse uma cultura regional, como aham, fosse. Quer dizer, a escravidão foi uma cultura, então. Você é. entendeu? Então, aí eu evito, quando eu estou lá no Nordeste, em fazendas de colegas, que eu sei como que eles são. Então, eu Ima- evito mesmo, porque para não brigarem, eu prefiro não ir nas fazendas, eu prefiro é. ficar na minha cidade. Não, A gente ainda tem um agravante que nós temos que foi é, dado como uma coisa ligada à religião, aonde os cultos afros, sim. eles têm o direito a matanças de animais e tudo mais para fazer, né, as oferendas e tudo mais, que eu também acho isso absurdo, mas não tem muito o que fazer. E aqui, vai em qualquer encruzilhada, você acha um monte. Uhum. Isso É, aqui também, essas coisas são terríveis, né? aqui em São Paulo não pode mais, né, Francisco, fazer esse tipo de Não, movimento. Antigamente, não. sim, eu lembro disso. Agora, o Viviane contou, eu lembro. Há uns anos, Uhum. você também passava encruzilhada, você via os animais Sim, sim. sacrificados, né? Porque ali são É. sacrificados, não são Infelizmente, eutanasiados. é. A Infelizmente gente é tem isso. que pensar, doutora Francisca, que devagarzinho a gente está abrindo os olhos e está todo mundo melhorando, né? Porque eu não sei se, eu estou em dúvida se é na Dinamarca que não tem animal na rua, Uhum. todos têm direito à casa,
a roupinha de frio, Aham. comida, banho, é uma coisa de louco. Não tem cachorro, porque não tem cachorro e gato na rua assim, sem ser tratado. Tá todo mundo tem um lugarzinho. É a Então, eu Rosângela achei, está A colocando para a Rosângela gente que falou é em aqui que é Holanda, na né? Holanda que tem essa é, situação. A Rosângela. Isso. eu achei fantástico isso. Eu fiquei É assim, eu sensacional. falei, gente, tem lugar que ainda já está assim, então nós vamos chegar lá, Vamos, se não, nós Deus vamos. Vamos. quiser. A gente até entende que o Brasil, na verdade, são vários Brasis. Esse que É, é a É, nossa maior dificuldade, né? verdade. É um país certeza. continental, realmente. Então, nem tudo chega ao mesmo tempo em todas as regiões do país, né? Como a gente gostaria. Mas a Uhum. evolução vai acontecendo, né? E eu acho que passa muito realmente pela educação. Eu gostaria muito que todo mundo, como tem acesso hoje à internet, mesmo em regiões mais afastadas, as pessoas buscam internet, têm seu celular e tal, que buscassem assuntos importantes também, né? Não apenas saber do que o artista A, B ou C fez, né? É, Quem namora quem, mas que buscassem algumas coisas interessantes assim. eu acho É, a muito Rosângela bacana está isso. dizendo uma coisa certa, né? Muita conscientização mesmo. Se não vem da mesma maneira mulheres e crianças, que dirá os animais, né? É verdade, Certeza. é verdade. Devagarzinho nós vamos chegar lá, se Deus quiser. Vamos. Ah, Deus é Pai. A Vamos esperança, chegar. a força e a fé, né? Sim, claro, claro. Obrigado, Francisca. Fica Imagina. conosco, que a nossa querida Carol vai fazer as nossas vibrações. E logo em seguida das vibrações, a Nilce vai fazer a nossa prece final. Com você, Carol. Eu gostaria só que a Cláudia complementasse o estado do berinjela. Tumor na pata direita, uma massa tumoral no abdômen e uma infecção generalizada, é isso? Ele, na verdade, Carol, boa noite. Ele não está Boa com noite, querida. infecção generalizada. Aham, Ele teve que fazer um enxerto na pata, tirou o tumor, fez o aham, enxerto, teve reação, o enxerto não cicatrizou, né? uhum. E infeccionou. Então, ele infeccionou Sim, a infecção é local. é local, na pata, na onde ele tirou os dois tumores, a parte do enxerto e a parte que ele tirou o tumor estão infeccionadas. E ele Tá bom. está com alteração da função renal e com anemia por conta disso, né? Está lá internado no hospitalzinho. Eu acabei de voltar um pouquinho antes da aula de voltar da visita, não quer comer, está prostrado, está lá chateado de ficar no hospital. Imagino que sim. É, quase 18 anos. Pois é. Posso já começar então, João? Claro, Pode. pode sim, muito obrigada. Imagine. Então, eu peço que nesse momento de agradecimento a tudo aquilo que a gente aprendeu, a como estão as coisas com relação aos animaizinhos, aos nossos irmãozinhos menores, a nossa gratidão se transforma em vibrações de muito amor. Eu vou vibrando, então, muito especialmente, eu peço que a Cláudia mentalize toda a passagem das vibrações como se ela tivesse com o berinjela no seu colo, Cláudia. Vamos imaginando, então, que o berinjela está deitadinho no colo da Cláudia e que ele possa ser envolvido inicialmente numa luz azul de muito amor, de muito carinho, e que essa luz de amor envolva também a Cláudia, dando a ela força, coragem e fé para cuidar desse irmãozinho que está com ela há 18 anos. Vamos mentalizando agora o centro de força, o laríngeo do berinjela. O laríngeo que regula o sistema imunológico, seja envolvido numa cor azul céu, para que esse sistema imunológico atue de modo a combater essa infecção, a cicatrização dessa cirurgia. Pedimos também que a Cláudia e todos nós mentalizemos uma luz branca no chakra braquial, que fica entre as escápulas. Essa luz branca vai dar a ele equilíbrio, calma, para poder enfrentar essa dificuldade. Vamos imaginando também uma luz no frontal, violeta,
que vai também dando um bem-estar, vai eliminando infecções, vai promovendo a cicatrização da cirurgia. E, por fim, vamos vibrando uma luz vermelho terra no seu básico, lá perto da cauda. Essa luz vermelha vai fortalecendo os ossos, o sistema músculo-esquelético, fortalecendo toda essa região. E vamos finalizando ainda, novamente, vibrando muito azul pelo berinjela. Que ele tenha calma, que ele possa aceitar essa aprovação, e a Cláudia também possa ser fortalecida nessa missão de velar por esse irmãozinho menor. Graças a Deus. Vamos agora vibrando pela Amanda de Campos Mendonça, que ela foi submetida a uma cirurgia na data de ontem, que ela possa ser amparada nesse seu restabelecimento, que Dr. Bezerra de Menezes e toda a sua equipe estejam ao lado dela e dos médicos que estão conduzindo o tratamento, dando a ela também toda a força e a recuperação necessária. E vamos então dando graças a Deus. Vamos agora vibrando por todo o universo, que uma luz azul possa partir do nosso coração, envolve o universo em luz, paz. Envolve especialmente o nosso planeta Terra, nesse momento de turbulência, que essa luz azul espalhe paz, que ela possa acalmar todos os espíritos, possa pacificar todos os corações. Que essa luz de paz envolva especialmente todos os governantes mundiais, especialmente aqueles que podem decidir entre a guerra e a paz. Que eles caminhem uns na direção dos outros, com a mão estendida, não no sentido de uma agressão, mas visando a paz para todos nós. Que toda a população que sofre as agruras da guerra seja confortada, atendida, material e espiritualmente. Pedimos que essa luz de paz envolva o nosso Brasil, envolvendo o coração e a mente de todos aqui residem, envolvendo também o coração e a mente dos nossos governantes. Vibramos por todo o meio ambiente, por toda a natureza, pelo ar que respiramos, pelas águas, por todos os animais, aqueles que se encontram em estado selvagem, que sejam mantidos em seus habitats, preservados a sua cadeia alimentar, e os animaizinhos domésticos, aqueles que se encontram sob nossa tutela. Vibramos também pelos animaizinhos domésticos que se encontram pelas ruas, carentes de proteção e amparo. Nesse momento, pedimos uma vibração para todos os animaizinhos e seus tutores que constam da nossa lista de WhatsApp, em todas as listas de vibração. Que eles possam receber toda a força e a sustentação necessária. Pedimos, então, a fluidificação das águas, dos pets e seus tutores. Que nessas águas sejam colocadas as energias necessárias ao seu equilíbrio físico, mental e espiritual. Vibramos por toda a humanidade sofredora, pelos doentes do corpo e da alma. Vibramos por todos os profissionais de atividades essenciais, saúde, higiene, segurança. Vibramos por todas as filosofias que se reúnem em torno do Evangelho de Jesus, vibrando por todas as casas espíritas aqui representadas. Vibramos por todos os lares do mundo, especialmente aqueles em desarmonia, pedindo a Jesus que venha à nossa casa e à sua passagem tudo se ilumine e harmoniza. Vibramos por nossos parentes e amigos, por nossos supostos inimigos, encarnados ou desencarnados. Vibramos por todos os desencarnados, por sua amorosa acolhida na espiritualidade e o seu encaminhamento aos locais de refazimento. Vibramos pelo umbral, pelas trevas, pela crosta terrestre, pelo vale dos suicidas. Nesse momento, humildemente, pedimos uma vibração para cada um de nós, para que se cumpra em nós a vontade do Pai. Que assim seja. Eu passo agora para a Nilce, que fará a prece final.
Agradecidos que somos, Senhor, por mais uma vez estarmos presentes a mais ensinamentos sobre os nossos irmãozinhos menores. Pedimos que os nossos mentores espirituais continuem nos dando as mãos para a nossa caminhada e evolução e o dos nossos pequenos seres. Pedimos também, Senhor, que nos ajude, sempre nos protegendo e fazendo que todos, aos poucos, vão ajudando a esses queridos irmãozinhos pequenos, os nossos irmãozinhos menores, os nossos pets de coração, de amor, os nossos filhinhos queridos. E pedimos a Dr. Bezerra de Menezes e a São Francisco de Assis que sempre deem coragem a todos para seguirem seus ensinamentos. Agora pedimos para que Nossa Senhora continue nos acompanhando durante o decorrer da semana, dando a mão a todos nós e nos abençoando. E pedimos para rezar a sua oração. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, aprendizes da luz, agora e na hora de nosso desencarne. Que assim seja.